Coríntios, capítulo 1, versículo 26. A palavra de Deus diz assim: Irmão, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aqueles que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Queridos, nós vemos o quanto o diabo, ele tenta colocar coisas erradas na nossa mentalidade, na nossa vida. Há pessoas que têm um pavor de vir para a igreja porque elas acham assim: bom, eu não posso ir para a igreja porque eu sou um grande pecador ou uma grande pecadora. E por causa disso, se eu for para a igreja, o teto pode até cair, Deus vai se irar comigo, vai me reprovar essa minha atitude. E isso é um pensamento totalmente errado e mentiroso, enganoso. A palavra de Deus está dizendo aqui que Deus veio para as coisas loucas desse mundo. Deus veio para aquelas pessoas que reconhecem que precisam realmente de Deus. Porque quem se acha bom, quem acha que não precisa de Deus, foi o que Jesus falou para os fariseus. Disse: olha, eu não vim para vocês, vocês se acham sãos, vocês se acham bonzinho. Eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. E, queridos, na mente de muita gente, o que acontece é isso. Um dos maiores encontros de Jesus aqui na terra foi o encontro que ele teve com Pedro. Pedro era um pescador analfabeto, um homem ignorante, um homem que já tinha passado da idade de ser um discípulo de algum mestre, de alguém. Ele não foi escolhido simplesmente porque ele era uma pessoa inculta mesmo. E geralmente os mestres da época, os rabinos, fariseus, nazireus, eles escolhiam os melhores jovens para ser seus talmedinhos, seus discípulos. E Jesus, ele fez ao contrário, ele escolheu os piores. Porque Jesus queria mostrar à humanidade que não é pela força do homem que ele vence, não é pela sabedoria humana que o homem vai vencer e se tornar poderoso na terra, mas é em Deus. E Jesus chega e uma grande multidão cercava. Eu digo que Jesus era cara de pau mesmo. Imagine, a Bíblia diz que Pedro tinha acabado de lavar o barco dele. E ele estava acabando de lavar a sua rede. E ele tinha vindo de uma noitada de pescaria frustrada, que ele não tinha pego nada. E ele sabia, como todo pescador, a gente foi agora para Marapani, para lá
Ficamos lá na casa do nosso irmão Almir, e lá a gente foi pescar. Queria pescar e perguntamos, e todo pescador disse uma só: não está dando nada, não adianta, a maré não está dando. Então pescar, e realmente não tinha nada. Pegamos peixinho, mais uri secazinha, mas não tinha nada, porque o pescador, ele conhece quando está dando peixe, a maré, que dá peixe, que não dá, né? E Jesus primeiro pulou no barco e disse, olhou para o Pedro e disse: afasta um pouquinho aí para a multidão não me espremer muito. E o Pedro já ficou espantado, porque ele veio com o pé cheio de areia e já entrou no barco que estava limpo, aparentemente, né? O Pedro com certeza pensou assim: poxa, esse cara vem de longe para sujar logo o meu barco, né? E de repente Jesus prega, e aquilo toca no coração de Pedro, e depois ele diz: bota essa rede no barco e lança-te ao mar e vamos pescar. Pedro disse: Senhor, desculpa, mas eu pesquei a noite toda e não tem peixe, não peguei nada. Mas aí ele disse a palavra mágica: meu irmão, eu não sei qual é o seu problema essa noite, eu não sei qual é a sua dificuldade, não sei se ela é pessoal, familiar, algo que está dentro de você, mas Pedro disse assim para Jesus: sob a tua palavra lançarei a rede. Disse: olha, eu sei, mas como tu és mestre, tu deves saber mais que eu. Irmão, para a gente ter algo de Deus, a gente precisa viver sob a palavra de Deus. Sob a palavra de Deus. Não importa o que estão dizendo, não importa que, eu trabalho nessa profissão há tantos anos, eu sei disso, eu sei que isso não vai dar certo, eu sei, mas se Deus te falou algo, creia, acredite no que Deus está te falando. E naquele momento, Pedro entrou no barco, ia jogar a rede. Tem até uma música, né, do Salomão do Reggae, que ele canta assim: trabalhando, lançando a rede para o lado errado. Na verdade, quem mandou Pedro jogar a rede para o lado errado foi Jesus. Há um lado certo, que é o lado que é a favor da maré. E Jesus disse: não, se tu jogar a favor da maré, tu vai me dizer que foi um cardume que entrou aqui e foi uma coisa explicável. Mas não, joga contra, joga errado, joga para o outro lado. E a Bíblia diz que nesse momento, quando Pedro jogou, veio um cardume tão grande de peixe, tão grande que o barco dele estava a ponto de afundar. Ele fez sinal para os companheiros, seus sócios, né, Tiago e João, que vieram com seus barcos, e os 3 barcos ficaram quase a ponto de naufragar. E a palavra diz assim: em vista destas coisas, Pedro se afastou, se ajoelhou no canto do barco e disse assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. A primeira coisa que Pedro pensou, disse: poxa, acabei de limpar o barco e Jesus veio sujar. Mas depois ele disse: quem está sujo aqui sou eu. Esse homem é santo.
Ele é puro e houve um milagre aqui. Ele sabia que houve um milagre. E ele disse: quem está sujo sou eu. E se afastou e se ajoelhou e disse: Senhor, eu não sou digno, tu esteja aqui perto de mim no meu barco, eu sou um grande pecador. Jesus disse assim: eu vim para buscar e salvar o perdido. E disse: larga isso, larga essa vida panema, fracassada, e segue-me. Pedro nunca imaginou que ele seria o líder da igreja, que ele seria aquele que, quando Jesus subisse aos céus, ele comandaria a igreja na terra. Com certeza, um homem que já não tinha mais idade para ser discípulo de nenhum mestre, ele teve a honra de ser chamado para ser discípulo de Jesus. Aqui, no livro de João, do capítulo 4, versículo 4 em diante, narra um diálogo que Jesus teve com aquela mulher samaritana. Nós falamos muito nesse congresso sobre você deixar o reino de Deus transbordar da tua vida. E toda pessoa que só quer receber, vai se frustrar no reino de Deus. Porque Jesus falou assim: olha, é melhor dar do que receber. Ele disse assim: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aqui, meio-dia, Jesus manda os discípulos e disse que estava com fome, porque ele sabia que se os discípulos estivessem presentes na hora que essa mulher ia tirar a água do poço, ele jamais permitiria Jesus chegar perto da mulher. Porque Jesus era um rabino. Todo rabino não podia chegar perto de uma mulher, porque era um homem considerado santo. Mas aquela mulher tinha um agravante, ela era samaritana. Ou seja, ela era, além de ser mulher, ela era considerada pelos judeus uma mulher impura. Impura. Inimigo deles. E aí veio o terceiro agravante. Ela já tinha vindo de 5 relacionamentos fracassados. E o homem que estava com ela não era seu marido, vivia com ela. Então aquela mulher, para os judeus, era uma mulher absurdamente imunda. Não passava na cabeça de nenhum deles jamais chegar naquele local e ver Jesus conversando com uma mulher daquela. Sacode aí quem está do seu lado e diga: misericórdia. Eu quero mostrar isso. Eles andavam com Jesus, comiam com Jesus, eles dormiam no mesmo lugar que Jesus dormia, pousava, mas eles ainda não tinham entendido o ministério de Jesus. Às vezes nós estamos na igreja, já recebemos Jesus, já fomos até batizados no Espírito Santo, conhecemos a palavra, mas ainda não entendemos o ministério do Espírito que está dentro de nós. Que esse Espírito, ele não está ali para esquentar banco, para ficar só recebendo bênçãos.
mas Ele quer se expandir de dentro de nós. E quando os discípulos chegaram, a palavra diz que eles se admiraram de ver Jesus conversando com uma mulher, e mulher samaritana. Além de ser uma mulher, isso porque eles não sabiam a vida dela, mas era uma mulher samaritana. Queridos, muita gente não entende isso, mas deixa eu te explicar. Jesus não teve esposa. Não teve esposa. Quando Jesus deu aquela sacudida em Maria, que ela foi lá e a casa estava cheia, ela disse, pergunta para ele se ele não tem mãe. Diz para ele que a mãe dele está aqui fora. Ele falou assim, olha, minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui comigo. Aquilo ali ele mandou um recado, você sabe, mãe, que eu não tenho mulher, e eu preciso da senhora para discipular as mulheres que me acompanham, porque eu não posso, eu sou um rabi. Todas as mulheres, quem discipulava era Maria. Vocês repararam que quando as mulheres foram ungir Jesus, os discípulos, os homens não estavam com ela? Estavam, porque eles não podiam acompanhar. Elas estavam sós. E foram perfumar o corpo de Jesus. Aí vocês perceberam que quando os discípulos foram até o túmulo, as mulheres não estavam com eles. Isso era a lei. E Jesus veio cumprir a lei, não revogá-la. Então ali, aquela hora, Jesus sabia quem era aquela mulher, sabia por que o diabo estava neutralizando a vida dela, falando para ela mesma que ela era uma mulher insignificante, derrotada, fracassada, sem futuro. E ele sabia, só eu posso abrir os olhos espirituais dessa mulher, mas ninguém. E se eu não abrir, todo esse lugarejo vai para o inferno, nunca vão me conhecer, porque eles são samaritanos e jamais vão me aceitar, eu jamais vou ter entrada aqui. Ela tem um testemunho forte. E Jesus pregou para aquela mulher. Jesus mostrou para ela que quem salva não é a religiosidade. Ela disse, olha, nosso povo adora a Deus nesse poço que o nosso pai Jacó construiu. Mas vocês dizem que é em Jerusalém. E Jesus disse para ela, não é em lugares, minha filha. Não é aqui ou ali que se adora a Deus. Deus quer adoradores que adorem o Pai em espírito e verdade. Deus quer pessoas que aceitem ao Senhor e deixem o reino de Deus nascer dentro deles. E que o reino de Deus expanda através deles. E aquela mulher entendeu a palavra. E quando os discípulos chegaram, estava abobalhado com religiosidade. Ela aproveitou esse vácuo e foi correndo lá no seu lugarejo. E a Bíblia diz que ela foi batendo de porta em porta. Porta em porta. E as pessoas ficavam espantadas, tu aqui? Porque o próprio povo dela achava ela uma mulher impura. Tu aqui? Ela disse, olha, tem ali um profeta. Será que ele é o Messias? Porque ele falou toda a minha vida.
Eu já não sinto mais vergonha de quem eu era. Eu me sinto renovada. Ela foi batendo de porta em porta, de porta em porta, de porta em porta. Irmão, vocês já perceberam? O diabo tem feito uma coisa com muitos de nós na igreja. Muitas vezes nós estamos presos num discipulado, entre aspas, que só visitamos as mesmas pessoas, só entramos nas mesmas casas, só vamos nos mesmos lugares. Deus falou profundamente no meu coração: tu tens que ir, voltar à tua essência, ir lá no mundo, buscar as pessoas perdidas. Buscar as pessoas perdidas. Eu fiz, engraçado que o ponto mais vazio da igreja é aqui, perto de mim. Olha como já está ficando. Porque eu fiz uma aliança com o seu Bacelar. Eu disse: nós vamos encher isso aí, nós vamos ganhar almas. Nós vamos fazer a nossa parte. Irmãos, aquela mulher foi lá e trouxe todo o seu lugarejo para a presença de Jesus. E a Bíblia diz que aquelas pessoas foram tão impactadas, que eles disseram: fica aqui, não vai, fica mais uns dias conosco. Eles falaram assim: olha, quando a gente veio aqui foi pelo testemunho dela, mas agora nós estamos aqui porque cremos que o Senhor é o Filho de Deus. Queridos, para você abrir as portas do reino de Deus para alguém, a pessoa vem em primeiro lugar pelo seu testemunho. Pelo seu testemunho. Você mostra que você é um servo de Deus. Por que muita gente não abre célula na sua rua, perto da sua vizinhança, abre bem longe, que às vezes fica com medo, que sabe que de vez em quando sai um barraco aqui em casa. De vez em quando sai a gritaria. Irmão, você sabe que você está bem com Deus quando você começa a ganhar almas do lado da tua casa, a tua vizinhança, porque isso vai mostrar que você tem testemunho de Deus para dar. Aquela mulher, ela correu para aquelas pessoas que sabiam o podre, a vida dela errada, que criticavam, e pregou para elas. Porque ela tinha decidido servir a Jesus e consertar a sua vida. Tinha decidido. Certa vez, eu falei para vocês aqui sobre o Gesareno, né? Ou Gadareno. Está aqui em Marcos, do capítulo 5, versículo 1 em diante. Quem era esse homem? A Bíblia diz que ele vivia no cemitério, que a sua família acorrentou ele várias vezes, ele quebrava os grilhões de tão possesso que ele era. Ele tinha uma legião tão grande que os demônios entraram numa manada de porco e aqueles homens granjeiros perderam quase toda a sua criação de tanto demônio que ele tinha. Aquele homem vivia fora de si, comendo carniça. Quem era ele para Jesus olhar para ele? Me diga, quem era ele? Ele era uma das pessoas que ninguém aqui queria ver na igreja. Ninguém aqui queria ver na igreja.
andava nu. Mas Jesus sabia quem ele era. E Jesus atravessou num barco. E os discípulos ficaram: Senhor, mas ali é terra de criadores de porcos, de gentios, de pessoas imundas. O que o Senhor vai fazer ali? E Deus repreendeu, os demônios saíram. A Bíblia diz que depois aquele homem tomou um banho, trocou de roupa, foi ouvir Jesus. E Jesus discipulou aquele homem. E os homens que eram donos dos porcos vieram e ficaram assustados, vendo a situação do homem totalmente restaurada, e expulsaram Jesus dali. Porque as pessoas não estão interessadas no bem das outras pessoas. A maioria das vezes, nós passamos pelas mesmas pessoas todos os dias que estão na rua. Muitas vezes que estão morando na rua, que estão sem nada, e nunca paramos para perguntar: por que você está assim? O que aconteceu? E pregar a palavra. Foi isso que Jesus fez. Jesus fez exatamente isso. Porque Jesus sabia quem aquele homem era. E na hora de ir embora, ele disse: deixa eu ir contigo, Senhor. Deixa eu andar contigo. Jesus falou: volta para Decápolis, que era a cidade dele, e fala o que eu te preguei, fala o que eu te ensinei para os teus. Ganhe os teus para o Senhor. Volta para lá, tu não é necessário aqui. Teu povo está indo para o inferno, tu precisas voltar lá para a casa dos teus pais. E o que aconteceu? 2 anos depois, quando acontece a segunda multiplicação de pães e peixes, que é narrado na Bíblia, a Bíblia diz que Jesus, passando por Decápolis, uma grande multidão o acompanhou, e aquele povo passou 3 noites, ouvindo a palavra, sem arredar o pé, em jejum, sem comer nada, totalmente apaixonados por Jesus. Mesmo quando demora meia hora, a gente já está ansioso, tomara que acabe logo. Aquele povo ficou 3 dias num deserto escaldante, sem comer, ao ponto dos discípulos ficarem tão agoniados e dizer assim: Senhor, despede esse povo. Aonde a gente vai arrumar comida? Qual é a cidade que vai ter pão para dar para tudo isso de gente? Porque só homens eram 5.000, fora mulheres e crianças. Queridos, olha nossa igreja aqui. Se a gente for contar quantos homens tem, vai ter 3 mulheres para cada homem. Então, quando se fala em 5.000 homens, está se falando em o triplo ou quádruplo, até 5 vezes mais de mulheres e crianças. E esse povo, umas 15.000 pessoas, estavam ali sedentos. Quem pregou a palavra para esse povo? Foi Pedro, foi Lucas, foi Filipe? Não, foi aquele Gesareno. Foi aquele homem que antes era um insignificante para muita gente, voltou liberto, cheio do Espírito Santo e transbordou Jesus. Transbordou o amor de Deus.
Hoje à noite, queridos, eu quero te desafiar. Talvez você diga, poxa, por que o meu lar está assim? Você tem trabalhado em outras famílias? Em outros lares? Comece a trabalhar em outros lares, que Deus vai restaurar o teu. Comece a amar aquelas pessoas que ninguém quer, que ninguém dá valor, e Deus vai te mandar as pessoas que todos querem. Quando Davi estava lascado, perseguido, Saul atrás dele para matar ele, tentou matar Davi 21 vezes. Ele foi para a caverna se esconder. Quem foi as pessoas que se juntaram a ele? Homens desempregados, a Bíblia diz, endividados, sem casa, sem teto, sem nada. Ninguém queria esses homens. Ninguém. E Davi transformou esses homens em homens que todos queriam. Hoje, quem não queria ser como um Pedro? Quem não queria ser como um João, um Filipe, um Bartolomeu? Homens que eram insignificantes. Hoje tem jovem aqui que, se perguntar quem era Elvis Presley, nem sabe na sua vida quem era. E nem sabe mais quem foi os Beatles. Pessoas que fizeram fama no mundo inteiro. Mas todos que estão aqui, e muita gente conhece e tem como santo São Pedro, São Paulo, São João, e adoram uma estátua pensando que são essas pessoas. O que é que elas fizeram? Largaram tudo e decidiram expandir o reino de Deus. Foi isso que elas fizeram. Decidiram expandir o reino de Deus. Queridos, essa é a decisão que Deus espera de nós. A palavra de Deus diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí eu pergunto para a igreja do Senhor, quem é que pode fazer isso? Somos nós. Somos nós. Só nós podemos fazer isso, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. E eu falei algo no congresso, mas eu deixei só o gostinho, porque é uma coisa muito complexa, que Deus me mostrou, que a palavra de Deus em Gênesis 1, no início diz: no início criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre o abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a terra. No original, isso quer dizer chocava a terra, literalmente, chocava a terra. Só o Espírito Santo pode gerar vida, só o Espírito Santo pode gerar algo. Quando Deus quis formar o homem, Ele disse à Trindade: façamos o homem, a nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, porque o homem foi um ser tão incrível que Deus não podia dizer, haja o homem, porque Deus queria fazer o homem um vaso que comportasse o espírito dele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ficou ali chocando a terra. E quando Deus apareceu, Deus disse, haja luz. Que luz é essa? Que o sol, a lua, as estrelas, os astros foram criados só no quarto dia. No quarto dia. Essa luz era a energia de Deus expandida pelo Espírito. Era a força matriz criadora de Deus. E Deus começou a dizer, haja separação entre a parte seca e a parte de água, e houve. E ele começou a falar, e o Espírito Santo começou a gerar, com o poder dele, tudo que Deus estava ordenando. Aí agora eu vou entrar para... Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, quem entra dentro de você? Hein? Quem entra? Por que ele entra dentro de você? Porque o reino dos céus está dentro de vós. É a força matriz do Espírito Santo. O reino dos céus está dentro de vós. Ele está chocando dentro de você. Ele está pairando o que Deus tem para você. E você só precisa se levantar. E Ele vai dizer, haja restauração desse lar. O Espírito que está dentro de você vai operar. Haja salvação nesse lugar. O Espírito Santo que está dentro de você vai operar. Haja transformação nessa família. O Espírito Santo que está dentro de você vai operar. Haja prosperidade. O Espírito Santo vai operar. Por quê? Ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Hoje, será que passa na sua cabeça que eu quero te dizer que essa mesma energia que foi usada para criar tudo, inclusive você, hoje mora dentro de você. E como você que é um filho de Deus, às vezes se pensa insignificante, acha que você é insignificante, acha que você está só, acha que você não pode algo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia! A força matriz de Deus, que é o Espírito Santo, hoje mora dentro de você. E a sua boca é o haja. Você está em santidade. Você entregou sua vida a Jesus. Você está buscando a Deus. Você está decidido a amar as almas, amar as pessoas. Você quer expandir o reino dos céus? Então Deus diz assim, formosos são até os pés
daqueles que pregam o Evangelho. Então a palavra de Deus diz que você é como um monte de Sião, que não se abala, está firme para sempre. Por quê? Você é forte? Porque a maioria, muitos crentes estão frustrados dentro da igreja, estão tentando vencer com a sua própria força. Olha aqui os jovens falando, aqui a maioria, eu estou orando muito, eu estou orando, e por isso as coisas estão acontecendo. Quando você começa a consagrar a sua vida, quando você começa a se santificar, quando você começa a deixar o Espírito Santo fluir de dentro de você, então a sua boca é o haja de Deus. Você diz haja luz e vai haver luz nas trevas. Haja restauração. A restauração tem que acontecer. Porque você está acionando o Espírito e o poder de Deus que está dentro de você. É o que a palavra diz. Não diga ele aqui ou lá está. Eu vou buscar ali, tem uma campanha poderosa. Vai um monte de gente buscar coisa que já está dentro de você. Que desde quando Jesus conquistou na cruz, Jesus já conquistou tudo na cruz por nós. O que você vai estar indo buscar o quê? Você tem que estar aqui para adorar a Deus, irmão. Você tem que estar aqui para agradecer a Deus, adorar a Deus. Você tem que estar aqui para trazer vidas para o Senhor. Você tem que estar aqui para aprender a palavra, para que você possa entender o seu direito a cada dia e decretar isso na terra. E quando você deixa o Espírito Santo expandir, o que está dentro de você vai para fora. Então você se torna um haja de Deus, você começa a orar e as coisas começam a acontecer. Porque dentro de você está o poder criador de Deus, o poder de Deus que gera tudo, que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. E aí, para quem ainda não pegou a coisa, o que foi que Jesus falou antes de subir? Ele disse, olha, eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vai vir o Consolador, o Espírito do Senhor, e conduzirá vocês ao caminho da vitória. Quando foi que a igreja se tornou algo intocável? No meio de tribulação, no meio de perseguição, quando o Espírito Santo desceu sobre a terra. Hoje, nós temos que buscar o Espírito, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é a confirmação do Evangelho. Nós temos que buscar, porque em Atos 2, diz que o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar e ganhar almas para Jesus. Ele é que nos dá poder para convencer as pessoas dos seus pecados. Ele te dá poder, meu irmão jovem, de aguardar a pessoa certa. E de no meio de uma geração impura, perversa, você se conservar na presença de Deus e esperar o momento certo para que Deus possa te fazer uma pessoa feliz, você possa ter um relacionamento feliz, um lar feliz. É Ele que te dá poder. Hoje, quantos aqui estão temendo o seu futuro, não sabem o que será que eu vou ser, o que será que eu vou fazer? Você tem o Espírito Santo dentro de você. Ele é o fogo abrasador.
Ele é o fogo consumidor, mas Ele também é aquele que gera tudo na terra. Eu fico vendo os grandes testemunhos, né, de pessoas que eram missionárias na Rússia, por exemplo. E o que é que essa pessoa contrabandeava, levava escondido para a Rússia? A Bíblia. E se pegassem ela, a sentença era a morte. E a Bíblia diz que certa vez havia uma grande blitz, e aquele homem começou a orar. Ele começou a orar. E começaram a vasculhar. E havia caixas de Bíblia no carro dele. E de repente o soldado disse para ele: pode ir, Senhor. Ele disse: eu posso? Pode ir. Mas eu posso mesmo? Pode, aí só tem banana. O cara viu banana no lugar de Bíblia, porque havia alguém que orava. O Espírito Santo que está dentro de você é o poder de Deus, irmão. E quando você se guarda no Senhor, e quando você está com Deus, bem no caminho, a sua boca se torna o haja de Deus. Haja isso, haja isso. Né? Eu vou finalizar com as palavras do próprio Senhor que diz: pela palavra tudo foi criado. E tudo o que existe veio através da palavra de Deus. A palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando nós aceitamos o Filho, nós temos a vida de Deus. E vem morar em nós o Espírito. E o mesmo poder que Jesus teve na terra como homem cheio do Espírito Santo, hoje nós temos. Quando estamos em Deus. Entenda quem você é. Entenda a força que mora dentro de você. Eu sei que teve gente aqui que chegou hoje pensando assim: eu sou apenas uma gota d'água no oceano. Eu sou apenas uma poça de água. Você é o oceano. Uma coisa tão grande quanto o Espírito de Deus não pode morar em pingo d'água. Não pode, entenda isso. Entenda isso. E aí, você ouve a voz dos anjos dizendo: quem é o homem que deles te lembre? E o filho do homem que o visites? Tu fizeste por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos. Da onde vem esse poder e esse domínio? Do Espírito Santo. E você está aí, tendo medo do diabo, tendo medo de avançar, tendo medo de crer que Deus vai te dar o teu sustento, tendo medo de uma doença muitas vezes, tendo medo de tantas coisas que Jesus já conquistou para você. Sacode aí 3 pessoas e diga: ei, preste atenção. O Espírito Santo mora dentro de você.
mora dentro de você. Você pode, diga. Você pode. Olhe para mim e diga assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Amém. Fique de pé em nome de Jesus.